Olá, eu sou o Dr. Fábio Leme, sou médico anestesista do Serviço de Anestesia de São Carlos e nessa série de vídeos abordando vários temas de muita importância na anestesia, eu trago agora um pouco de informação sobre anestesia no paciente obeso. Né? A obesidade é uma doença cada vez mais prevalente no Brasil e no mundo. A OMS traz um dado de que até 2025 mais de 2 bilhões de pessoas vão estar acima do peso e esses pacientes muitas vezes precisam ser submetidos a cirurgias, né? Cirurgias que muitas vezes têm relação com a obesidade, mas nem sempre. De qualquer maneira, anestesiar um paciente obeso, principalmente os grandes obesos, aqueles obesos mórbidos, é sempre um desafio e sim, são pacientes com maior risco de complicações perioperatórias, tanto do ponto de vista cirúrgico quanto do ponto de vista anestésico. O paciente obeso, a gente vai ter que tomar muito cuidado na hora, por exemplo, de uma anestesia geral, na hora de fazer a intubação orotraqueal desse paciente. São pacientes mais edemaciados, pacientes mais difíceis de posicionar. A laringoscopia, que é a técnica de usar um laringoscópio, que é um instrumento do anestesista para visualizar a traqueia, a entrada da traqueia, é muito mais difícil. Eles têm uma cavidade oral muitas vezes menor, dificuldade de hiperextensão cervical, né? Uma vez entubado, esse paciente vai ser submetido à ventilação mecânica. E a ventilação mecânica no paciente obeso também é mais difícil. Então ele vai ter um tórax mais rígido, mais difícil de ventilar, vai precisar de mais pressão, né? Existe todo o peso das vísceras sobre o diafragma. Muitas vezes esses pacientes, para fazer cirurgia, precisam ficar posicionados em declive, né? Ou seja, a cabeça fica para baixo, joga todo o peso das vísceras para o pulmão, o que torna ainda mais difícil de ventilar, né? Esses pacientes têm um maior risco de fazer depressão respiratória, principalmente pelo uso de opioides, que são medicações que deprimem a ventilação espontânea. E uma vez terminada a cirurgia, esse paciente precisa acordar, vai ser retirado esse tubo e nem sempre esse processo de volta à respiração espontânea é tão simples. Eles têm maior risco de fechar o pulmão, tecnicamente a gente diz atelectasia, né? Então maior risco de complicações pulmonares, de infecções pulmonares, maior risco de regurgitação e aspiração, ou seja, esse paciente vomitar e aspirar, né? Esses pacientes, como tem um tecido adiposo farto, muitas vezes eles acumulam fármacos que são lipossolúveis. Então existe uma série de alterações que inclusive modificam o funcionamento das drogas e torna difícil inclusive a gente dosar, né, saber qual a dose, titular as doses dos fármacos. Muitas vezes esses pacientes eles necessitam de uma monitorização mais avançada do que um paciente comum, né? E isso acaba sendo um desafio, tanto para o cirurgião, né, quanto para o anestesista. Sigam a gente nas redes sociais, podem mandar perguntas aí pelas nossas redes. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.